Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal onde nós falamos sobre filosofia e trabalho. Na semana passada, a gente refletiu um pouco sobre o sofrimento no trabalho e como isso está relacionado com esse estranhamento em relação àquilo que nós produzimos no trabalho. A gente também falou um pouco sobre o tempo que a gente dedica ao trabalho, que compete diretamente com o tempo que a gente precisa para viver a vida. Hoje a gente vai falar sobre acrasia, que é um fenômeno muito comum, que é a falta de controle sobre aquilo que a gente pensa, que a gente sabe ser o certo para a gente. É como se a gente estivesse sempre trabalhando contra a própria razão. Esse fenômeno ele aparece já em pensamentos de filósofos como Platão e Aristóteles. Então, não é de hoje que a gente age dessa forma. Bom, vamos entender o que é a acrasia, vamos entender o porquê isso acontece. E no final, a gente vai até trazer um poema de Fernando Pessoa que vai ajudar a gente a continuar com essa reflexão. Vamos lá? A acrasia tem origem na palavra grega kraten, que significa controle. Então, a que significa negação e a acrasia, que vem da palavra kraten, que é controle. Então, literalmente, é uma palavra que significa ausência de controle. É aquela situação em que a nossa razão nos diz para fazer uma coisa e nós não fazemos, ou fazemos muitas vezes o oposto daquilo, como por exemplo atividades físicas, alimentação e comportamentos também no trabalho, questões que a gente precisa fazer em relação ao autodesenvolvimento, em relação ao autoconhecimento. A acrasia ela está presente na nossa vida em várias dimensões. Esse fenômeno, que foi discutido por Sócrates em um diálogo de Platão, ele aparece como sendo algo que não é da natureza humana. Para Sócrates, nós não agimos de forma contrária àquilo que nós conhecemos, àquilo que a nossa razão determina. Então, ele acredita que todas as vezes que a gente age de uma determinada forma, nós estamos sim seguindo a nossa razão, porque nós estamos fazendo algo que nós acreditamos ser o certo. Então, para Sócrates, todas as vezes que nós incorremos em algum erro, em alguma coisa que não é necessariamente o melhor para nós, nós fazemos isso porque nós não temos o conhecimento, porque nós desconhecemos o que é o certo. Para ele, o ser humano incorre no erro ou na execução do mal por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que nós conhecemos a verdade e sabemos o que é bom, nós perseguimos esse bem. Veja o que diz Sócrates em um diálogo de Platão, no qual ele discute com um sofista, sempre com um sofista, né? Ora, de certo, ninguém escolhe voluntariamente o caminho para as coisas más, nem para as que pensa serem más. Uma atitude dessas, querer ir atrás das coisas que se pensa serem más, preferindo as que são boas, não é, pelo que me parece, própria da natureza humana. E quando é forçoso que se escolha uma de duas coisas más, escolhe alguém a maior, podendo escolher a menor? O fenômeno da acrasia surge novamente nas reflexões de Aristóteles, que a princípio ele discorda de Sócrates. Ele diz que nós incorremos em acrasia, sim, e em decorrência dos vícios, como a impetuosidade, a fraqueza, né, a ausência de determinação para fazermos a coisa certa. Note que Aristóteles ele vincula então a ocorrência da acrasia à ausência da virtude. Então, por exemplo, quando a gente age por impulso, o que faltou? Faltou prudência. Quando a gente age por falta de determinação para fazermos a coisa certa, o que faltou? Faltou excelência, faltou cuidado, faltou capricho, faltou a dedicação. Então, ele vincula diretamente a ausência de virtudes. E por que isso acontece, segundo Aristóteles? Porque nós nos rendemos às paixões, nós somos guiados pelas paixões e permitimos que as paixões dominem
os nossos pensamentos e ações. Por outro lado, muitas vezes nós agimos motivados por algo que acreditamos ser o melhor, que pensamos ser um conhecimento, então uma coisa que a gente acredita, que a gente pensa que conhece, que a gente acredita ser a coisa certa, mas que na verdade está baseada em uma opinião, motivada mais uma vez por quem? Pelas paixões. Então, nesse caso, Aristóteles concorda com Sócrates, porque ele acredita que a gente está fazendo o que a razão nos diz, mas que existe um problema aí que é a nossa concepção de razão, que em vez de estar baseada em um conhecimento, ela estaria então baseada na opinião, nas paixões que vêm pelas opiniões dos outros, e a gente vai entender um pouco melhor o que ele quer dizer com essa questão de paixões. Antes disso, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os sentidos, eles nos enganam, certo? E isso a gente sabe, né? Isso já era verdade há 2.500 anos, quando Aristóteles refletia sobre isso, e é ainda mais hoje, em tempos de inteligência artificial, no qual nós não podemos basear as nossas convicções, ou nosso conhecimento, ou as nossas ações somente naquilo que nós vemos, somente naquilo que nós ouvimos. Porque com todo esse avanço tecnológico, o que nós vemos diante de nós, diante dos nossos olhos nas redes sociais, não necessariamente é a verdade. Existe uma série de manipulação de imagem, essa reflexão que Aristóteles diz que os sentidos nos enganam, né? A mentira nunca fez tanto sucesso. A gente vive hoje em um mundo repleto de Pinóquios, então a gente precisa se proteger e aprender a reconhecer quando nós estamos sendo levados pelas paixões, pelas opiniões, pelos sentidos. O que diz Aristóteles sobre isso? Com efeito, o conhecimento presente, quando a paixão está no controle, não é o que se sustenta ser conhecimento estrito e autêntico, como não é tampouco aquele que é arrastado por força de uma paixão, mas sim o conhecimento proveniente da percepção sensorial. Vamos entender como as paixões influenciam as nossas ações. E para isso a gente vai então trazer a psicologia da alma por Aristóteles, que ele explica a alma, que é uma coisa tão abstrata, né? Uma coisa que a gente não pode ver, a alma humana. Ele traz uma representação, uma descrição, né? Para a qual a gente pode fazer uma representação gráfica e dessa forma visualizar melhor a alma humana. Então, a psicologia da alma, segundo Aristóteles, ela está dividida em três elementos, em três áreas, três grandes áreas que definem a alma humana. A faculdade, né, que é a capacidade de raciocínio. Então, a nossa capacidade de raciocínio é uma faculdade humana, é uma coisa que nós já nascemos com ela, né? A capacidade de pensamento, capacidade de razão, mas essa faculdade, ela também nos faz suscetíveis às paixões. E o que são as paixões, né? As paixões são exatamente tudo o que nós conhecemos como emoções. Então, estão aí incluídos o desejo, a ira, o medo, a confiança, a inveja, amor e ódio, saudade, compaixão, tudo que se relaciona a prazer e dor. Então é por isso que quando Aristóteles fala que nós somos levados pelas paixões e que muitas vezes isso pode ser utilizado para manipular as nossas ações, a gente começa a entender que todos esses elementos, isso acaba fazendo muito sentido, né? Quantas vezes nós somos motivados, as nossas ações são motivadas pelo desejo, pela ira.
E o que que seria o estado, então? O estado, ele é a nossa disposição para com essas paixões. Olha que legal isso. Por isso, a virtude, ela determina a qualidade das nossas ações para fazer o bem, para fazer aquilo que é certo para nós, para fazer aquilo que é melhor para nós e para os outros. E é aqui, é no estado, né, é nesse campo da alma que nós podemos agir pela felicidade. Que Aristóteles está dizendo que a felicidade não é estática, ela é uma ação, ela é uma atividade. Embora ela seja implementada no estado da alma, né? Que seria essa disposição em relação às nossas ações, em relação às nossas paixões, a felicidade é ação, é atividade. Por isso depende muito das nossas ações. O que é estar bem disposto ou mal disposto em relação a uma paixão, segundo Aristóteles? Vamos pegar uma paixão aqui, que é a ira. Sabe aquela pessoa raivosa que está sempre com muita raiva, com muito ódio, que aquele ódio ele é tão grande que ele não cabe dentro da própria pessoa e ela tem que disseminar esse ódio, né? Essa ira, essa raiva. Então, essa pessoa raivosa que está sempre disseminando a ira, sempre disseminando essa raiva, é uma pessoa que tem uma má disposição em relação à ira. Então, por que uma má disposição? Porque ela age mal, né? Age mal em relação a isso. A pessoa que tem uma boa disposição em relação às paixões, ela busca o equilíbrio, ela busca aquele meio termo que é a virtude aristotélica. Então, acho que isso dá para a gente entender um pouquinho a questão da psicologia da alma, como as paixões agem sobre nós, e aí vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso. Se esse intercâmbio existe e a virtude é importante, a gente percebe então a importância do autoconhecimento, da reflexão, né, a importância do exercício das virtudes para que a gente possa viver uma vida boa e para que a gente possa trazer a tranquilidade para a alma, porque quando a gente age bem em relação a nós mesmos, não significa que nós estamos agindo de forma egoísta, buscando simplesmente o bem-estar. É preciso entender que o nosso bem-estar, ele depende do bem-estar da comunidade, porque no final das contas, se nós estamos rodeados de pessoas que não estão bem, pessoas que estão infelizes, nós estamos contribuindo para a infelicidade dessas pessoas, isso vai causar inquietação da alma, isso vai causar infelicidade, isso vai causar tristeza, e não é possível então ser feliz dessa forma. Quando nós reconhecemos que muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito para alcançar um objetivo que é esse bem, que é algo bom para a nossa vida, que pode alegrar o nosso espírito, e ainda assim não fazemos, a gente pode chegar à conclusão de que simplesmente a gente não consegue porque a gente não tem o controle sobre as nossas ações. Mas a gente precisa pensar então sobre esse fenômeno e em relação à nossa fragilidade, em relação àqueles que conhecem, aqueles que detêm esse conhecimento. Quando nós mudamos a nossa mentalidade para compreender como esse fenômeno pode nos afetar, nós passamos a perceber que existem estruturas na sociedade que se utilizam disso, que se utilizam dessas fraquezas humanas para manipular as nossas ações e até os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos. Então é uma coisa muito séria, né? Isso explica o porquê, né? Não é de interesse de
poderosos, donos do capital, de políticos que trabalham somente pelos próprios interesses, né? Dos donos dos meios de comunicação, dos donos das redes sociais. A gente não pode esquecer que rede social tem dono e esses donos, né? No mundo todo, eles estão concentrados em três grandes empresas que detêm o poder desse instrumento tão poderoso que é a rede social, né? Não é de interesse desses setores da sociedade que as pessoas reflitam, que as pessoas pensem, que as pessoas problematizem, que leiam, que desenvolvam o senso crítico, que questionem, que busquem a autonomia de forma constante e independente. A acrasia, ela se manifesta quando a gente fecha os olhos para essa obviedade. A acrasia, ela se manifesta quando a gente se furta de buscar o conhecimento, quando a gente deixa de praticar o pensamento crítico, quando a gente deixa de buscar formas para desenvolver a autonomia. Essa reflexão é muito importante. A acrasia está presente quando deixamos de ser quem somos. Então a gente viu como as paixões exercem esse poder sobre nós e a gente viu como isso pode ser utilizado como elementos de manipulação. Eu trouxe um poema de Fernando Pessoa, né, na voz de Ricardo Reis, que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso. Débil no vício, débil na virtude. Débil no vício, débil na virtude. A humanidade débil nem na fura conhece mais que a norma. Pares e diferentes nos regemos por uma norma própria, e ainda que dura, será a liberdade. Ser livre é ser a própria imposta norma, igual a todos, salvo no amplo e duro mando e uso de si mesmo. Fernando Pessoa nos diz aqui que nós devemos assumir o controle de nós mesmos, devemos assumir o controle da nossa autonomia, devemos assumir o controle de querer saber, de conhecer, de pensar, de refletir, de não deixar de buscar essa reflexão, de viver a nossa existência de forma completa, não pela metade. Na semana que vem, a gente vai refletir sobre como isso impacta a nossa existência no trabalho. Conta para mim o que você pensa sobre isso. Deixe uma mensagem e vamos continuar essa reflexão na próxima semana. Como a acrasia se manifesta no mundo do trabalho. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana e um abraço.